digno és de glória, e depois, no meu coração, há uma canção que demonstra o meu amor, minha paixão pelo meu Rei e pelo meu Senhor. E depois a gente vai cantar um, e eu me lembro que esse cântico ele esteve, digamos assim, na moda, é assim que acontece na igreja, mas é um cântico que fala, é um salmo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Da Gaurinha falamos isso, Salmo 119, versículo 11. E Magali vai cantar, eu acho que Jane também sabe, talvez a igreja saiba. Faz 15 anos mais ou menos que esse cântico era cantado em tudo quanto é igreja. Depois o pessoal vai inventando novos cânticos e muda. Os cânticos que são feitos com base na Bíblia, não era para sair de moda nunca. Não é a Bíblia? Mas não, ele prefere os cânticos que os cantores compõem segundo sua cabeça para vender CD. Os cânticos que são cantados, a palavra de Deus, não é para sair da moda nunca. Não é a palavra de Deus. Muito bem, então a gente vai cantar, e a tua palavra escondi. É o terceiro que a gente vai cantar aqui. Vamos cantar aqui, digno és de glória. Depois, no meu coração. Aí eu vou me sentar ali para ler a letra, que eu não lembro mais. E Magali. Aí na hora da ceia? Então a gente canta na hora da ceia, tá certo? Tá bom, então vamos cantar esses dois aqui. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos. O pessoal levantava as mãos naquele templo, lá na direção do templo, onde ele estivesse. Era a ordem. Levantem as mãos para o templo, onde vocês estiverem. Esse levantar da mão é um clamor de quem está totalmente dependente. Lembra de criancinha, quando está na frente da mãe? Ele está pedindo, só a mãe pode ajudá-lo, a mãe e o pai. Ele não tem o que fazer. É assim. Esse levantar as mãos é clamar a misericórdia, a graça de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus, porque nós estamos numa situação que precisamos de Ti, Senhor. Era esse o contexto de Israel. Digno és de glória e louvor, levantamos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvor, levantamos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Levantamos nossas mãos, Senhor. Agora tivemos há pouco notícia que o nosso presidente não está bem. Clamamos ao Senhor, assim como o Senhor teve misericórdia do Brasil, coisa que eu não imaginava que essa misericórdia viesse tão cedo. Veio um presidente e um grupo de ministros capacitados para botar o nosso país de volta no caminho da ética cristã. Então nós levantamos nossas mãos, Senhor, dependemos de Ti para curar o nosso presidente. Há pouco tive informação de que o pastor Monteiro, lá em Santa Luzia, também está muito doente. Senhor, acode o Teu servo lá, Senhor Deus. Amanhã vamos procurar saber maiores informações do que nós podemos fazer pelo Monteiro. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. No meu coração há uma canção. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor. Por aquele
Joãozinho, vamos continuar, Joãozinho, louvando a Deus, uma oração. Formoso Deus, como é bom estar em Tua presença, entoando louvores através dos cânticos ao Teu nome, Te exaltando. Levantando nossas mãos em sinal de dependência total de Ti. Queremos a cada dia ouvir a Tua voz, por isso nesta noite, Teu servo possa falar por Ti aos nossos corações. Que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Então nós vamos continuar hoje com o pastor Antonino. Estão lembrados, né? Que a gente combinou, ele ia fazer algumas pregações no mesmo assunto, no mesmo tema, né? O eterno propósito de Deus. Os irmãos estão lembrados. Primeiro dia, ele pregou com base em Abraão. O propósito eterno de Deus na vida de Abraão. Segundo dia, segundo domingo, pregou sobre a vida de José. Propósito de Deus na vida de José do Egito. Como se manifestou. E esse propósito, a gente sabe que é o propósito, naquele caso do Velho Testamento, de nos levar a Cristo. A lei está dizendo isso o tempo todo. O Velho Testamento era para nos levar a Cristo, a salvação. Esse é o propósito final do propósito de Deus, é salvar o seu povo eleito e redimir toda a criação que ele mesmo amaldiçoou lá em Adão. É isso. Então hoje nós vamos ver, como o pastor Antonino disse domingo passado, esse eterno propósito de Deus na vida, através da vida de Moisés. Vamos ouvir a palavra do Senhor para nós nesta noite. A graça e a paz, amados. Abramos a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 2. É uma história muito conhecida. Não entraremos em detalhes. Êxodo 2, versos 23 a 25, que fala a respeito da morte do rei do Egito. Assim diz a palavra de Deus. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Curvemos nossas cabeças, intercedamos a Deus pela sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos a semana que passou, te agradecemos pelo trabalho que realizamos, te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos deu. E agora, ó Pai, nós te rendemos graças ainda, porque o Senhor, na sua misericórdia, nos concede esse momento de estarmos na tua casa nesta noite chuvosa, para te cultuar, para te adorar na beleza da tua santidade. E te rogamos, ó Pai, nós te suplicamos que o Senhor derrame graça
sobre a tua palavra que vai ser exposta, para que ela cumpra o fim para o qual ela foi designada, que é, ó Pai, nos edificar na tua palavra. Toma conta de cada um de nós e guarda-nos, ó Pai, guarda-nos até mesmo dos nossos pensamentos. Se conosco, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amados, nós dizíamos que o propósito de Deus é imutável, é irreversível, e que para cumprir o seu propósito, Deus usa homens santos, usa crente e usa até incrédulos, dentre os quais ele usou um terrivelmente incrédulo, que tentou fazer a sua vontade e se deu mal, e que foi juiz em Israel. E todo mundo conhece a história de Sansão, um homem que não seguiu à risca a palavra de Deus, mas era propósito de Deus julgar aquele povo, exterminar aquele povo, e o fez através de Sansão, que chegou inclusive a morrer junto. Portanto, amados, o propósito é de Deus, mas ele se revela e ele acontece na história do homem. Vimos anteriormente que José ainda governava o Egito quando o povo hebreu, o povo de Deus, representado principalmente pela sua família, chega à terra dos faraós e ali eles se multiplicam e eles prosperam economicamente. Mas tudo tem começo, meio e fim. O que começou com José, teve meio com José e acabou com a morte de José. Morreu José e o tempo passou. E depois de muitos anos, subiu ao trono do Egito um faraó que não conheceu a história de José. E ele viu a multidão dos filhos de Israel. Os hebreus eram numerosos e eram fortes. E ele teve medo que, se houvesse uma rebelião, eles tomassem parte dos rebelados e sufocassem o governo do Egito. Foi quando ele resolveu escravizar o povo hebreu por longos 400 anos. Mas, amados, nenhuma surpresa nisso. Deus já dissera isso de antemão. Em Gênesis capítulo 15, verso 13, Deus diz a Abraão: sabe com certeza, a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Deus não escondera de Abraão o seu propósito. Mas eis que outros faraós vieram em seguida
Diz aqui o verso 23 que decorridos muitos dias, anos, morreu o rei do Egito. E que os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. É de se considerar que em tempos de bonança, que em tempos de fartura, nos bons tempos, na bonança, tudo isso fizeram o povo esquecer de Deus. Amados, mas nós somos muito parecidos com o povo hebreu. É quando estamos sofrendo, é quando o sofrimento nos leva para ficar mais perto de Deus. Se não fora o sofrer daquele povo, possivelmente ele morreria na idolatria, no pecado egípcio. E é nesse quadro de dor, nesse quadro de sofrimento, que Deus se lembra da promessa que fez a Abraão. Deus se lembra, é força de expressão. No verso 24 diz: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, há muito que haviam falecido, já haviam todos morrido, mas a promessa é eterna, ela não tem fim, porque vive para todo sempre o fiador da promessa, é o Deus eterno. O verso 25 diz: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amados, isso nos faz ver que Deus não está longe, Deus está junto de nós. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. É a recomendação da palavra de Deus. E se Deus está perto, Deus nos vê. E Ele nos ama. Mas a semelhança do povo hebreu, que já não se lembrava mais de Deus, e só na hora da agonia, só na hora do sofrimento, é que se volta para Deus. Deus mesmo assim ainda nos ama, mas Ele também nos disciplina, mesmo que esta seja uma disciplina com uma vara de amor. A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Portanto, quando nós não formos repreendidos, não formos disciplinados pela vara do Senhor, fiquemos atentos. Deus não está cuidando de nós. A tua vara e o teu cajado me consola, diz Davi. E nessa sequência do seu propósito, Deus confunde o mundo. E Ele faz do deserto o lugar ideal para a mais empolgante, para a mais gloriosa de
todas as epopeias da história do homem. O deserto, amados, foi a bigorna, foi o malho, foi o martelo que Deus usou para forjar um povo do qual ele pudesse dizer: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso era forjado nas dunas, nas montanhas, no calor, no sol escaldante do deserto. Ao contrário de José, um simples pastor de ovelha que chegou ao palácio do Egito, nasce uma criança numa tenda hebreia, é salvo da morte, criada nos palácios egípcios, educada em toda a ciência do Egito, sucessor natural do faraó, um homem importante, um homem nobre. Mas Deus tinha um propósito para a sua vida que ia muito além dos muros, dos palácios. É quando o Egito perde um grande príncipe e o deserto de Midian ganha o maior de todos os profetas, aquele que simbolizaria o poder do Senhor Jesus, e que foi profetizado que Deus levantaria um profeta semelhante a mim, disse Moisés. Eis que Deus levantará um profeta semelhante a mim, igual não, semelhante, porque o profeta que surgiria seria muito maior do que ele, porque seria o cumprimento do que ele escrevera na lei. Amados, uma coisa que impressiona é que Moisés no deserto, ele não é absolutamente ninguém. Ele é um homem estranho. Quando eles surgem à margem, à beira do poço, as filhas de Reuel, que tinham ido dar de beber ao seu rebanho, ao chegar cedo em casa, e é perguntado pelo pai por que chegaram tão cedo em casa. Êxodo 2:19, elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Moisés nem hebreu era na sua própria terra. Moisés seria um faraó, um nome lembrado, esculpido em bronze e nada mais. Moisés sem Deus no deserto de Midian seria apenas um pastor errante, um pastor anônimo no deserto de Midian. Mas Deus faz com Moisés o que faria tempos depois com Davi. Tira o simples pastor de trás das malhadas das ovelhas e o faz líder do seu povo e torna a sua boca profética,
que seria a boca de Deus para julgar os príncipes e os reis do Egito. E Moisés, durante toda a sua vida cansada, a sua vida atribulada, peregrinando pelo deserto, tem a oportunidade de ver Deus revelado face a face. Esse Deus que o guarda, que o protege, como faria a Davi quando se escondia nas cavernas, revestia-o da mesma autoridade, com o mesmo poder que teria mais tarde João Batista, enche com o poder do Espírito Santo, como faria a Jesus Cristo quando saiu do Jordão. Mas Deus também faria com Moisés, reduzi-lo ao pó, e o faz instrumento da sua vontade, para a sua honra, para a sua glória, como fez ao apóstolo Paulo, que voltou do deserto, feito a imagem e a semelhança do próprio Senhor Jesus, a ponto de dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, dizia o apóstolo, que não tinha coragem de se julgar apóstolo. Ele dizia: dos quais eu sou o menor. Mas, amados, conhecemos a história de Moisés. Não é necessário relembrar os fatos, mas é bom que nós, como Moisés, aprendamos ser o deserto da vida. Esse deserto que nós enfrentamos dia a dia, com suas dificuldades, com seus labores, com suas canseiras, com suas fadigas, com suas dores. É um lugar de restauração se nós estivermos com Deus. Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, disseram as filhas ao pai, ao velho Reuel. Portanto, Moisés era apenas um reles, pastor, peregrinando a esmo, sem lugar fixo, sem moradia fixa, no deserto. Deus, porém, junto ao Horebe, se revela a Moisés, e a primeira coisa que faz é lhe devolver a identidade, a cidadania perdida. Moisés jamais ouvira alguém chamar seu nome. E Deus diz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que estás é santa. E Deus então se revela. Disse mais o Senhor a Moisés: eu sou o Deus do teu pai. Alguém sabe o nome do pai de Moisés? Mas Deus sabe. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, acostumado a levantar a fronte, a desafiar governantes, reis, imperadores, Moisés esconde o rosto
porque temeu olhar para Deus. Amados, quanta reverência! Não era medo, não era temor. Moisés estava respeitoso diante de Deus, mas quantas vezes diante da palavra de Deus nós não guardamos a menor reverência? E agora? Na era de tanta tecnologia, de tantos aparelhos digitais, mas como nós nos apartamos da Bíblia, mas não nos separamos do celular. E eles, às vezes, atrapalham o nosso culto, a nossa adoração, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso saber de Deus, porque as coisas do mundo estão mais interessantes. Podemos ficar sem a palavra de Deus, mas não podemos nos afastar de um simples aparelho de celular que nos traz notícias do mundo. Moisés recebe de Deus a comissão de libertar o seu povo e ele parte para o Egito, para o confronto com o faraó, mas aquela luta não seria dele, ele sabe disso. Primeiro, quando o teu povo me perguntar quem te mandou, que nome eu darei ao teu povo para que eles creiam que o Senhor me mandou? E Deus disse: eu sou, me mandou. Amados, essa seria a senha que Moisés apresentaria diante de Faraó. E já sabia de antemão que Deus endureceria o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Mas o que queria Deus com isso? Qual era o propósito que Deus tinha nisso? Era de mostrar que Ele era soberano e que seu propósito teria que ser cumprido. E assim nós vemos Moisés conduzir o povo na travessia do deserto. Vemos Moisés receber as tábuas da lei e escreve o Pentateuco, faz valer a lei de Deus, atravessa o Mar Vermelho, uma epopeia que todos nós conhecemos. Mas agora, já cansado do caminhar de Deus, Moisés, apesar de ter realizado a contento a sua missão, mas é como se lhe faltasse alguma coisa. Ele ainda tem um sonho, ele tem um desejo, e ele gostaria, nem que fosse pela última vez, fazer a Deus um pedido. O homem que vira Deus face a face, que Deus tabernaculava com ele, ainda tem um pedido a fazer. É como se estivesse faltando algo no seu currículo. E ele diz a Deus: Senhor, se nós temos achado graça aos teus olhos, como tu tens achado graça diante dos nossos olhos, concede, mostra-me a tua glória. Era tudo que Moisés queria. E Deus diz: farei muito mais do que tu estás pedindo. Sai daí de baixo, sobe nessa penha, dando a entender que Deus estava sobre um lajedo, sobre uma pedra, sobe nesta penha, e Moisés sobe. E Moisés é capaz de ouvir a respiração de Deus. Ele está muito perto de Deus, ele está ouvindo o barulho. E Deus diz a ele: eis que farei passar diante de ti a minha glória.
Vou te colocar na flecha, nessa abertura da pedra. Vou te colocar nesse vazio da penha e vou te proteger com a minha mão. E a minha glória vai passar. E quando ela tiver passado, vou tirar a mão e me verás de costas, porque se vires de frente, com certeza morrerás. E diante, amado, da santidade de Deus, Moisés fica calado. Veja que quando Deus comissiona Moisés para tirar o seu povo do Egito, Moisés se cala. Um homem de estirpe nobre, educado para ser rei, ele mal consegue balbuciar diante de Deus. Ele diz: Senhor, eu não sei falar. Eu sou pesado de língua, eu sou tardo de língua. O Senhor deveria escolher alguém mais fluente. Então, Senhor, manda Arão, meu irmão, ele é fluente. Amados, vemos como se fora um defeito em Moisés. Mas Deus tem outro olhar. Deus vê de modo diferente. Era tudo o que Deus queria ouvir para usar Moisés. Um homem que não se julgasse sábio aos seus próprios olhos. Às vezes, eu tenho a impressão que quando Moisés escreve o Salmo, Moisés está prestando a Deus um relatório da sua vida diante do próprio Deus, como se Deus necessitasse do seu discurso. Moisés fala da mocidade que se fora tão rápido. Fala dos amigos que perdera, das lutas que tivera com o próprio Deus em favor do seu povo. Quando cansado, ele diz para Deus: esse povo não é meu. Esse povo é invenção tua. Esse povo é teu. Se não fores à frente desse povo, risca meu nome do livro que tu mesmo escreveste. Mas depois ele cai em si e se ajoelha e confessa a Deus: Senhor, perdoa o teu povo. Perdoa o pecado do teu povo. A sua voz, irmãos, se eleva a Deus num canto de louvor e adoração, quando ele diz que a minha vida é como a flor da relva que floresce de madrugada. A tarde murcha e seca. Fala da fragilidade, de como a vida é fugaz, é passageira. E ele mesmo idoso, nota que o tempo correu contra ele. Mesmo assim, Salmo 90, Moisés diz: ensina-nos. Ele ainda precisava aprender. Com todo esse convívio com Deus, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Ajuda-nos a contar na ponta dos dedos. Não os dias passados, mas a descobrir contando na ponta dos dedos.
os que ainda nos restam e que nos dê motivo de continuar te rendendo graça. Amados, ninguém perde o tempo servindo a Deus, porque tempo perdido é o tempo que não produziu qualquer sabedoria, que não trouxe sabedoria ao coração. Aos olhos do mundo, Moisés perdeu a grande oportunidade da sua vida. Deixou de ser um poderoso faraó do Egito. Mas hoje, o mundo sequer sabe o nome do faraó da época. Mas o mundo inteiro conhece, sabe quem foi Moisés. Em suas palavras, Moisés nos ensina primeiro a remir o tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias, a ser vigilantes, a estar atentos ao passar do tempo. Ele nos ensina a ser humilde, pois quando homem feito se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó por fidelidade a um povo que estava escravizado, fidelidade para com seu Deus, obediência ao seu Deus. Moisés, se ele diz, eis-me aqui, como se dissesse, respondendo, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. A missão, o propósito era de Deus, mas a missão era sua. E fidelidade na velhice, ele perseverou até o fim. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampare. E Deus, no fim da sua vida, ainda usa de misericórdia e um privilégio único. Deuteronômio 34, 4. Disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os olhos, com seus próprios olhos, porém não irás para lá. E Deus faz um convite inusitado a Moisés. Disse a Moisés: sobe aqui. E Moisés deixa aquela cadeia de montanha e sobe a um monte alto. Ele vai para o Nebo, ele chega no pico mais alto, no Pisga. E Deus lhe mostra a terra que mana leite e mel. E diz: para lá não irás. E a gente fica pensando, a gente fica com pena de Moisés, um homem que sacrificou a sua juventude, sacrificou a sua vida, se gastou por uma causa. E agora ele contempla a terra prometida e é impedido de lá entrar. Mas Deus queria fazer muito mais. Deuteronômio 34, 5, 6 diz que assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. E este, o Senhor,
Deus de Israel, o seu Deus, o sepultou com suas próprias mãos. E achando ainda pouco, Deus não é homem, não são louvores de homem, não é celebração de homem, é testemunho que Deus dá de um servo aprovado. Josué 1, 2. Deus diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Toma o seu lugar. Faz esse povo entrar na terra prometida. E Deus, amados, tem como propósito o privilégio maior que um homem pode receber, a honra maior que um homem já teve: morrer no cumprimento da sua missão, combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, e ter como privilégio maior ser sepultado pelo próprio Deus. Que Ele nos abençoe.